No vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito importante para você que é atleta, entusiasta do esporte. Quais as lesões mais comuns que podem afetar o seu desempenho? Se você já se machucou ou quer evitar novas lesões, esse vídeo é para você. Então, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E olha o tanto de pedido, o tanto de tema relacionado à lesão. Algo que assusta aquelas pessoas que já estão com um pouco mais de interesse, dedicação à prática de exercício, mas ficam naquele medo, naquela angústia. Vou colocar mais carga? Vou fazer um treino mais forte? Será que isso vai me lesionar? Então vamos nessa, vamos fazer com que você aumente sua performance e reduza a sua chance de lesão. Eu vou dividir o vídeo em 4 pontos: joelho, ombro, canela e a coluna, que são os sítios, os locais que as pessoas mais têm lesões aí durante a sua prática esportiva. Mas a gente precisa aprender um grande ponto aqui. O nosso corpo, ele está todo conectado, todo integrado. E não é porque você tem uma queixa no joelho, uma queixa no ombro, que a raiz, a causa do problema vai estar aqui. Eu sempre gosto de fazer umas analogias, umas comparações. Então eu falo de maneira recorrente que o nosso corpo é uma casa. E agora vem uma segunda comparação. O nosso corpo, ele é um carro. O carro tem que estar bem alinhado e bem balanceado. Se tem algum desequilíbrio, algum desbalanceamento, você vai ter uma sobrecarga e normalmente essa sobrecarga é onde você vai ter a sua queixa clínica de lesão. E aí vamos lá, primeiro ponto, joelho. Quando a gente olha para o nosso joelho, estatisticamente, as causas que podem gerar dor no joelho, as 5 principais: osso, tendão, menisco, ligamento e músculo. Essas aqui são as 5 principais. Se a gente olhar, dependendo da localização, se é uma dor mais no meio do joelho, se é uma dor na região da frente, do lado ou na parte posterior, cada um desses pontos vai ter uma possibilidade dentro desses 5 diagnósticos. E em todo esse contexto aqui do nosso joelho, um diagnóstico ele está sendo supervalorizado, que é a condromalácia patelar, ou síndrome patelofemoral, que é um simples amolecimento de cartilagem. Se a gente for olhar para a estrutura do nosso joelho, assim como uma parede, você tem tijolo, cimento, tijolo, cimento. Essa cartilagem vai ser como se fosse o reboco. Então você teve um amolecimento ali daquele reboco, pode ter tido uma fissura, e essa fissura está expondo a parte mais interna desse joelho. Só que, como você sustenta uma casa, é com pilar e viga. Então, pilares e vigas do nosso corpo vão representar os músculos. Se você fortalece o seu quadríceps, se você fortalece a sua região posterior de coxa, glúteo, o core abdominal, isso tudo vai criar uma fortaleza, vai criar um mecanismo de sustentação que você vai reduzir aquela sobrecarga ali sobre o seu reboco. Só que o que muitos acabam fazendo é o contrário do que deveria ser feito. Meu joelho é podre, meu joelho é estragado. Não vou fazer força, não vou fazer musculação, porque senão eu vou piorar o cenário. Ao contrário, é justamente com força, com sobrecarga, com intensidade que você vai proteger essa sua região. Seu joelho, ele não é o vilão, ele é a vítima da história. Segundo ponto, ombro. Essa articulação, esse complexo do ombro, que tem uma elevada amplitude articular. Então a gente consegue movimentar, mobilizar o nosso ombro para diversas direções. E o preço disso é uma maior instabilidade. Diferente, por exemplo, quando a gente compara o nosso quadril. O nosso quadril é uma estrutura mais estável, só que com menor amplitude de movimento. E tudo aquilo que você tem uma maior instabilidade, você pode ter uma maior predisposição a lesões. Esportes de arremesso, esportes de potência, que você envolva essa articulação, como tênis, natação, vôlei, handball, que você mistura a amplitude com potência, você pode fazer algumas lesões, umas síndromes que a gente chama de síndrome de impacto, lesões de manguito rotador. A gente pode ter também, por conta dessa instabilidade, luxações, a articulação que por vezes sai desse lugar. Mais uma analogia para a gente entender todo esse processo, todo esse cenário.
A gente tem um grande músculo que atua em todos os movimentos, todas as direções do nosso ombro, que é o deltoide, que é esse músculo que dá esse contorno, né, aqui à região do ombro. E aí, como um contraponto para esse músculo, a gente tem os músculos do manguito rotador. Para ficar mais palpável aqui para vocês, imagine uma gangorra, que você tem uma pessoa, aquele primo, né, normalmente quando você é criança, que você tem aquele primo sempre que é um pouco maior, um pouco mais pesado, que vai botar essa gangorra para baixo, e aqueles primos que são menores, mais leves, que vão para cima. Quando você tem essa elevação da gangorra, é como se a cabeça de quem está em cima bateu no teto. A cabeça que bate no teto começa a gerar dor, que é o ponto que eu falei da síndrome do impacto. Só que aí quando você pega e junta mais primos, mais pessoas aqui para fazer esse contrabalanço, você nivela melhor essa gangorra. E aí são os músculos do manguito rotador. É por isso que todos esses esportes aqui, quando a gente faz aqueles movimentos de rotação interna e de rotação externa, você está fortalecendo esses músculos do manguito e eles vão melhorar esse contrabalanceamento. Um bom alinhamento e um bom balanceamento, você consegue alinhar as coisas e reduzir essas lesões que podem acontecer basicamente por fraqueza muscular. Entendam aqui que nesses dois pontos que eu já citei hoje, a prevenção vem de fortalecimento, musculação. Terceiro ponto, aquela canelite recorrente aí nos corredores de rua. E aí a gente chama o termo técnico, olha que nome bonito, síndrome do estresse medial tibial, que basicamente vai ser a mesma coisa desses outros dois. É músculo que está fraco. Você tem amortecedor no seu carro. Se você não fortalece esse amortecedor, aquela porrada, aquele impacto que você faz contra o solo durante o contato, né? Durante a corrida, porque só um breve parênteses. Corrida é você se deslocar e perder o contato dos dois pés com o solo. E aí você tem o contato do pé com o solo e, obviamente, toda ação tem uma reação. O solo vai devolver esse impacto ali para o seu corpo. E aí, a depender da angulação, depender da sua capacidade de amortecer esse impacto, isso vai ser devolvido para o seu pé, que vai vir para a sua canela, para o seu joelho, para o seu quadril, para a sua coluna, para o seu ombro. 40% dos corredores que finalizam maratona têm queixa de dor no ombro. Como é que você está correndo e você tem dor no ombro? É por conta disso. Esse impacto mantido, sustentado a longo prazo, você pode ter esse cenário. E aí, novamente, nosso corpo não é um carro, o carro tem que ter um bom alinhamento e um bom balanceamento. Se você tem musculatura que está fraca, que não está bem treinada, não consegue suportar esse impacto, as lesões, as queixas clínicas, elas vão acontecer. E mais um ponto aqui para o processo de fortalecimento. E aí a gente chega ao quarto ponto, que é essa lesão na base da coluna, né? Na raiz inferior daquela parte lombosacra que a gente chama. Basicamente, movimentos que envolvam torção, rotação desse tronco e essa necessidade desse deslocamento, assim como acontece na corrida. E aqui vem um conceito biomecânico. A nossa pelve, a gente tem o nosso centro de massa. E esse centro de massa, ele vai ser o ponto de partida, o ponto de alavanca para você deslocar o seu membro inferior e também direcionar os seus membros superiores para que você tenha um deslocamento, né? Uma dissipação dessa energia de uma forma harmônica. Então, naturalmente, é uma região que é sobrecarregada, porque ela inicia todo e qualquer movimento. Todo movimento corporal que você comece a fazer, você começa pelo quadril. Inclusive, esportes de luta, né, de contato, os adversários, né, eles tendem a olhar para o quadril de quem você está combatendo, porque o quadril é onde você tem esse primeiro ponto, esse primeiro momento de executar o movimento. E, obviamente, aquilo tudo que você tem, essa sobrecarga, se não tem o fortalecimento, você vai ter uma perda de estrutura, perda de funcionalidade, que é basicamente isso que a gente considera uma lesão. O que é especificamente uma lesão? É algo que altere a estrutura e a funcionalidade, que você gere 100% de sua capacidade de executar o movimento com controle e potência. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece,
deixe o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você é uma pessoa mais curiosa, quer fazer parte do Clube da Sabedoria, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, temos encontros aqui com os membros do canal, além de vídeos exclusivos e uma prioridade para a escolha dos temas. Então, se você tem interesse, acessa aqui no canal e vamos para o próximo.